Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Nesta aula nós iremos tratar sobre este assunto que é extremamente importante para todos nós que somos sinalizantes, profissionais ou aprendizes da língua brasileira de sinais. Nós vamos falar sobre postura e uso do espaço de sinalização. A gente vai ter a oportunidade nesta aula de ver como a gente pode utilizar o nosso corpo para se expressar melhor em Libras e como que a gente pode utilizar também esse corpo para gramaticalmente falar correto em língua de sinais. A gente tem muita coisa interessante para nossa aula. Aproveite, se inscreva no canal e já deixe o seu joinha aqui na nossa aula. Vamos avançar. Para nós iniciarmos, nós temos este pensamento. Os sinais são feitos no espaço que é delimitado à frente do sinalizador. De acordo com quadros, a morfologia e a sintaxe desta língua organizam-se neste espaço. Isso nos leva a concluir que a formação das palavras e das frases na Libras apresentam restrições espaciais. O que a gente precisa compreender inicialmente é que, diferente das línguas orais, a gente não tem apenas um aparelho para a produção da informação que nós iremos fazer em uma determinada língua. Na língua portuguesa, por exemplo, quando nós precisamos falar, basicamente a gente vai utilizar o nosso aparelho que a gente chama de aparelho fonador, que constitui aqui a boca, os lábios, o palato, a língua, a glote, as nossas cordas vocais e assim sucessivamente. A gente vai precisar basicamente disso que a gente chama de aparelho fonador. No caso da língua de sinais, a gente não vai necessariamente utilizar esse aparelho, mas a gente vai utilizar as nossas mãos, o movimento do corpo, as expressões faciais e tudo isso vai fazer com que a gente consiga se expressar em língua de sinais. Isso faz muita diferença porque, como está sendo dito aqui, a gente vai precisar saber usar esse corpo para demarcar personagens, para demarcar estruturas gramaticais e para demarcar até o tempo das orações que nós vamos estar dizendo em língua de sinais. É muito importante a gente compreender o quão importante é cada movimento que a gente precisa fazer ou não na hora da conversação em Libras. Para nós iniciarmos, a gente precisa compreender uma coisa muito interessante, é que nós temos um limite, como está dizendo aqui na mensagem, o limite de uso desse espaço. Basicamente, e a gente vai já ver uma imagem em seguida, a gente tem até onde vai a nossa mão. Até a gente consegue levar essa mão para cima, para baixo, para frente, para trás e para os lados. Esse é o nosso campo, ou o que a gente pode dizer de espaços de sinalização. Uma coisa que a gente pode fazer comparação para compreender esse espaço de sinalização é a utilização da nossa boca. Vejam só, quando a gente fala em língua portuguesa, a gente basicamente utiliza apenas o nosso aparelho fonador, a nossa boca, a nossa língua, o nosso ar, as nossas cordas vocais. A gente não precisa utilizar o corpo de outra pessoa para fazer isso e também não precisa que ela nos ajude a fazer isso. De maneira geral, é assim que acontece. No caso da língua de sinais, a gente vai utilizar apenas o nosso espaço, aquele espaço que compreende até onde o nosso corpo pode ir. Fora disso, a gente não pode mais fazer. É claro que existem algumas variações de utilização de um espaço além dessa região dos nossos braços, mas isso tem que estar de acordo com as regras gramaticais da língua de sinais. Vamos ver então uma imagem para a gente compreender melhor esse espaço de sinalização. Nesta imagem, a gente consegue observar que é um personagem, um avatar que a gente vai chamar aqui, que ele está sinalizando o sinal de casa, residência, moradia, lar e etc. Note que ele tem um espaço que está delimitado pelo quadro, que é até onde pode ir os braços dele, caso ele queira sinalizar um outro sinal em que ocupe maior espaço ao seu redor. Por exemplo, quando nós precisamos sinalizar casa, a gente basicamente vai fazer esse sinal e vai utilizar apenas esse espaço que está muito próximo da gente. Mas, diferente desse sinal, se nós quisermos, por exemplo, sinalizar avião, que é este sinal, observe que a gente já utiliza um espaço que está um pouco mais acima, um pouco mais distante do nosso corpo. Existem os sinais em Libras que são feitos tocando uma parte do corpo, a gente já sabe disso quando a gente estudou os parâmetros da língua de sinais, mas nós temos também sinais que são feitos fora do corpo e às vezes relativamente bem distantes. Por exemplo, quando a gente faz o verbo avisar ou dizer, geralmente a gente utiliza o sinal desta forma. Notem que a mão ela inicia aqui próximo da gente, mas ela se desloca para um espaço um pouco à nossa frente. O nosso braço naturalmente ele vai fazer esse movimento.
o movimento que é aqui no cotovelo, para distanciar a mão que está configurada na letra Y mais para frente. O que a gente vai entender com relação ao uso desse espaço é que não dá para eu sinalizar e lançar essa mão para um lugar onde o meu braço não consegue levar a mão. Não tem como eu deslocar a minha mão e jogar a letra Y configurada mais lá para frente. Isso realmente não vai acontecer. Então, há um limite. Eu simplesmente não consigo sinalizar para além de até onde o meu braço pode levar a minha mão. Isso vai acontecer nesse sinal do verbo dizer ou avisar, mas existem outros sinais que a gente vai perceber exatamente essa limitação. Isso a gente está falando de apenas um sinal, mas a gente também pode falar sobre essa mesma regra para a constituição ou a construção de frases inteiras, de aplicação de textos totais em língua de sinais. Existe um limite que é exatamente até onde pode ir o nosso braço. A gente vai avançar aqui e a gente vai conseguir perceber nesta outra oração algumas outras informações que são extremamente importantes para a gente clarear melhor essas informações sobre o uso do espaço. O espaço de sinalização é usado para estabelecer relações espaciais e temporais que podem ser gramaticalizadas. O tempo pode ser marcado por meio de uma linha que tem o corpo como presente. Nós já estamos sabendo que a gente tem um limite de sinalização dos sinais, das frases, etc. E agora a gente está vendo que o nosso corpo marca uma linha do tempo imaginária. É como se o meu corpo, nesta posição, ele marcasse exatamente o tempo presente. Mas alguns movimentos singelos, a gente vai ver já em seguida, se feitos para frente, eles podem indicar um tempo que é o futuro. Então, o tempo que eu estou marcando nessa linha imaginária é para frente o futuro, exatamente na posição do meu corpo é o presente e para trás é o passado. Existe uma coincidência ou não em relação a alguns advérbios de tempo. Eles parecem ter sido pensados exatamente nessa perspectiva da linha imaginária sendo o nosso corpo exatamente o tempo presente. Então a gente vai observar que os movimentos desses sinais são feitos quando indicam a ideia de futuro, para frente, e quando indicam a ideia de passado, são feitos com movimento para trás. Por exemplo, dois sinais que indicam a ideia de futuro. A gente tem, por exemplo, depois. O sinal de depois é um sinal que indica a ideia de um tempo para frente, então observe que ele tem um movimento para frente. Um outro exemplo é o sinal para a ideia de futuro. O movimento também é para frente, futuro. Agora, dois sinais que têm a ideia de passado e que, coincidentemente ou não, os movimentos são feitos para trás. A gente tem, por exemplo, o sinal de antes, o movimento é feito para trás, e a gente tem o sinal de ontem, que o movimento também é para trás. A gente tem também o sinal de passado e etc. E aí, os sinais que demarcam a ideia de presente, agora, olha só, o movimento ele é exatamente para cá, hoje, agora. Então, observe que existe uma linha imaginária, tá? Em que a frente ou para frente do corpo é o presente, para trás do corpo é o passado, e é exatamente nesta posição para trás é o passado, isso. E aqui no meu corpo, nesta posição, é exatamente o tempo presente. A gente tem um exemplo aqui, uma frase, para que a gente possa compreender basicamente como é que acontece na sinalização essa divisão de tempo. Na frase em português, ela é exatamente assim. Ele canta na igreja todos os dias. Ele ou ela, né? E aí, em língua de sinais, a gente vai fazer. Nota que durante a sinalização da oração, o meu corpo ele permaneceu exatamente nesta posição. Eu não precisei fazer nenhuma inclinação para frente, nenhuma inclinação para trás e também não precisei fazer deslocamento do corpo para um lado ou para o outro. Isso só confirma de que quando a gente está sinalizando uma frase no tempo presente, a gente necessariamente precisa estar com o corpo posicionado desta forma, sem fazer inclinações para frente, para trás ou para os lados. Se nós precisássemos fazer alguma alteração de sentido aqui, a gente poderia fazer isso em relação à aplicação de alguns sinais ou advérbios de tempo na oração, mas também com a utilização do movimento do corpo para indicar. Isso é muito comum em contexto de uma conversação relativamente longa, em que a gente vai precisar
que a gente, desculpa, não precisa apresentar vários sinais que demarcam a ideia de tempo, porque ali naquele contexto a gente já sabe se a pessoa está falando de um tempo para trás, no passado, ou um tempo que ainda virá, que no caso é o futuro. Então, geralmente no contexto de uma conversação, a gente vai conseguir perceber que a pessoa está falando de que ainda virá acontecer aquela ação, ou de que ela já aconteceu, ou de que ela está acontecendo exatamente neste momento, tá bom? Então, vamos avançar. É possível perceber que na Libras há referências que estão associadas com uma localização no espaço. Estas referências podem ou não estar fisicamente presentes. Após serem introduzidos no espaço, os pontos específicos podem ser referidos no decorrer do discurso. O que está sendo dito aqui na nossa lâmina, no nosso slide, é exatamente que quando nós fazemos referência a uma pessoa, uma coisa, um objeto, um veículo, um animal, que não está presente fisicamente no espaço, ali naquele momento daquela conversa, a gente pode fazer referência a ele utilizando esse espaço que a gente tem aqui à nossa frente. Como é que isso acontece? Primeiro, vamos pensar em língua portuguesa, como é que isso acontece? Isso acontece em língua portuguesa, professor? Sim, isso acontece. Por exemplo, se eu estou contando um caso para vocês, eu vou dizer assim, certo dia eu encontrei Maria lá na avenida e eu perguntei para ela, Maria, você sabe me dizer onde é que fica aquela loja bem legal de roupas masculinas? E aí a Maria ela me respondeu, professor, o senhor entra aqui nessa rua à esquerda, você vai observar que do lado direito tem uma loja amarela, lá é essa loja que o senhor está procurando. E aí então eu acabei agradecendo a Maria pelas informações. Notem que nesta historinha rápida, eu consegui ao mesmo tempo fazer referência à loja sem dizer que era a loja, utilizando os pronomes, por exemplo, ela, a loja, e também eu fiz uma incorporação dos personagens, que no caso aqui é a Maria, que é a pessoa que eu encontrei na rua, e também a mim mesmo, que embora eu fosse o narrador aqui dessa história, eu também era um personagem dessa historinha, porque foi eu que me encontrei com a Maria. Parece um pouco confuso, mas o que a gente precisa observar é que durante a conversação, ou durante a história, eu fiz referência àquela loja. Você sabe onde é aquela loja de roupas masculinas? Quando eu digo aquela loja, eu estou fazendo referência a um espaço que ela conhece, que eu conheço. É uma coisa que eu conheço ela, mas eu retomo a chamada desse espaço sem necessariamente dizer o nome da loja ou dizer que é uma loja. Eu simplesmente utilizo um outro termo para fazer referência a esse espaço, aqui no caso um espaço. No caso de Libras, a gente vai fazer a mesma coisa. Se eu estou dizendo, por exemplo, a minha aluna Maria, ela é muito boa em língua de sinais, e a gente se encontrou recentemente na rua. Por exemplo, eu não estou com Maria aqui do meu lado, mas eu posso dizer que a minha amiga ou a minha aluna Maria, olha só, eu determinei aqui o nome dela, e aí depois, se eu quiser fazer referência a essa pessoa, a Maria, eu vou dizer assim, então, ela muito boa em língua de sinais. Eu estou apontando para cá, para este espaço, que não é o espaço onde está a Maria, mas fui eu que determinei na minha sinalização que esse lugar bem aqui pertence a Maria nesta conversa. Então, sempre que eu fizer referência a esse espaço, eu estou dizendo assim, Maria sabe Libras, ou então ela, a Maria, quando a gente aponta, a gente está utilizando um pronome demonstrativo, nesse caso aqui está fazendo também o uso de um pronome pessoal, ele ou ela. Então, ela, Maria, é muito boa de língua de sinais. Ela, Maria, aprendeu Libras há muito tempo atrás. Então, sempre que eu apontar para este espaço é exatamente o espaço em que eu faço referência a Maria. Isso a gente faz muito em língua de sinais e a gente vai ver, então, agora um exemplo de como a gente pode fazer isso na prática. Nesta imagem, a gente consegue perceber que existe uma pessoa que ela está falando, que no caso aqui a gente vai chamar de interlocutor. A gente tem uma pessoa que está recebendo essa mensagem, que é a pessoa com quem a gente está falando, aqui a gente está chamando de receptor. E nessa conversa entre o interlocutor e o receptor, ou que pode ser entre eu e você, a gente está falando de dois personagens que não estão aqui perto da gente, nem perto de mim, nem perto de vocês, que são o João e a Maria. Maria e João. E aí o que acontece? Nós vamos falar agora de João e Maria. João e Maria são dois alunos meus, são seus colegas de sala de aula, virtual, claro, e eu vou fazer um comentário sobre eles. Por exemplo, a Maria é uma aluna minha que ela é do estado do Ceará. Gosto muito dela, uma pessoa super bacana, a gente já se conhece já tem alguns anos.
O João é um aluno meu também dessa sala de aula, mas ele é de Brasília e é um aluno que eu tenho muita admiração porque ele conseguiu aprender língua de sinais, embora tivesse muita dificuldade no processo de aprendizagem e também com o uso das tecnologias. Pronto, eu já disse quem é a Maria e eu já disse quem é o João. Eu agora, que sou o interlocutor, eu vou fazer referência à Maria, que está do meu lado esquerdo, olha só, e ao João, que está do meu lado direito, sem pronunciar o nome deles e sem fazer com que vocês vejam essas pessoas aqui, porque elas realmente não estão aqui. Por exemplo, ou seja, ela, a Maria, ela tem muita habilidade, sabe muito língua de sinais, com muito esmero, com muita qualidade. Aqui eu fiz uso de duas referências à pessoa que está deste lado, que no caso aqui é o João, como a gente já havia determinado inicialmente na conversa. Então eu apontei para cá e eu disse assim, o João é vizinho da minha tia. E aí logo em seguida eu fiz assim, lá, ou seja, lá na cidade de Brasília, que é onde o João mora. E aí, o que é importante da gente ver aqui é que eu fiz uma referência a um lugar que eu ainda não tinha marcado inicialmente, mas eu apontei e logo em seguida eu fiz dizendo o que era aquela coisa que eu estou apontando para lá. Lá é exatamente o lugar que eu estou chamando aqui de Brasília, que é o lugar onde o João mora. E aí, eu tenho 3 espaços nessa historinha rápida aqui. Eu tenho este espaço que é a Maria, eu tenho este espaço que é o João e eu tenho aquele outro espaço que é exatamente a cidade de Brasília. Se eu quiser fazer referência, por exemplo, à cidade, que no caso aqui é Fortaleza, né, porque ela mora no estado do Ceará. Se eu quiser fazer referência à cidade onde mora a Maria, que no caso é Fortaleza, eu não posso mais utilizar nem este, nem aquele lugar, porque eu já demarquei mentalmente nas nossas cabeças que este lugar é para João, este lugar é para Maria e aquele lugar lá é Brasília. Então, se eu quiser fazer referência agora à cidade de Fortaleza, que é a cidade onde mora a Maria, eu vou dizer... Olha só, eu disse a cidade onde mora a Maria, ou seja, a cidade dela. Nota que o sinal dele ou dela, eu não fiz para frente como a gente costuma aprender isoladamente nos cursos de Libras. Eu fiz um movimento para esse lado porque eu estou fazendo referência a Maria. Então é a cidade dela, próprio dela. É muito bonita, é muito legal e eu conheço vários surdos lá. E aí eu apontei para este outro lado, indicando que para cá agora é um espaço onde eu estou determinando ser a cidade de Fortaleza, que é a cidade onde mora a Maria. É exatamente isso que nós temos aqui. A gente tem um personagem que ele, quando apontar para este lado, está fazendo referência a João, e quando estiver apontando para aquele outro lado, está fazendo referência a Maria. Isso que é a marcação de referentes em língua de sinais. Nós vamos avançar e a gente vai conseguir ver agora alguns verbos na língua de sinais concordam com o sujeito e o objeto direto da frase. A figura seguinte exemplifica a relação entre os pontos estabelecidos no espaço e os argumentos que estão incorporados no verbo. Esses verbos são chamados de verbos de concordância. A gente já falou aqui em algumas aulas sobre os verbos de concordância. E um desses verbos de concordância, desses verbos, foi exatamente o verbo que eu dei logo no início da aula, que é o verbo dizer, ou em alguns lugares avisar também. Avisar ou dizer, né? E aí, o que a gente vai fazer no caso desses verbos é exatamente o que a gente já viu recentemente, né? Quando a gente faz a apontação, a incorporação, a gente está marcando os espaços. No caso da utilização dos verbos de concordância, a gente vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, se eu quero dizer que eu avisei a Maria que haveria aula amanhã, eu posso dizer assim. Ou seja, eu ontem avisei a quem? A ela, a Maria, que amanhã vai haver reunião ou aula, tá bom? Então, nota que o movimento do verbo avisar, que é um verbo de concordância, um verbo de concordância do tipo número pessoal, eu tenho que fazer na direção de um lugar que eu já determinei, que é a Maria, que é exatamente este lugar. Então, eu faço dessa forma. Mas, se porventura eu estou querendo dizer em Libras que o João avisou a Maria sobre a aula ou reunião amanhã, então eu vou dizer que ele faça um movimento iniciando daqui
para a direção dela para indicar que quem fez o aviso foi o João para a Maria. E eu apenas estou relatando, não tem nada a ver com isso. Aqui, neste caso, desta imagem, o que a gente está fazendo é fazendo a incorporação do personagem, da fala do personagem, da personalidade do personagem e assim sucessivamente. Isso aqui aconteceu no primeiro exemplo que eu dei, quando eu disse que eu tinha encontrado uma pessoa de nome Maria, que era minha aluna, na rua, e eu perguntei para ela, onde que fica aquela loja de roupas masculinas? Quando eu faço esse movimento para este lado, eu estou agora deixando de ser eu, o professor Anderson, o narrador da história, e eu passo a ser Anderson, o personagem daquela história. Isso aqui houve uma coincidência, tá bom? Isso talvez confunda algumas pessoas, o fato de que eu estou sendo o narrador e também um personagem da história ao mesmo tempo, tá bom? Mas quando eu fizer referência ao professor Anderson, sou eu o narrador. E quando eu fizer referência a apenas Anderson, ele é o personagem da história, tá bom? Só para clarear. Então, neste caso aqui, olha só, eu sou o interlocutor. Aqui tem uma pessoa que está sinalizando, a gente está falando de uma Maria e de um João, agora aqui houve uma inversão, tá? A Maria não está mais desse lado, já está deste outro lado. Só que o que a gente precisa compreender aqui é o seguinte, quando eu estou nesta posição, de frente para a pessoa com quem eu estou falando, nesse caso aqui eu estou falando com vocês, eu estou assumindo a posição de um narrador da história. Só um exemplo. E aí, quando eu faço um movimento para este lado, se eu já demarquei aqui o João e aqui a Maria, se eu já demarquei esses espaços anteriormente, já expliquei isso para vocês, tem o João e tal, que ele é um aluno meu que mora em Brasília, etc. Então, quando eu fizer o movimento do corpo para este lado e virar o rosto, eu agora sou o João, exatamente este personagem. Então, todas as minhas falas que elas acontecerem aqui, elas serão as falas deste personagem João e não mais minha do professor Anderson, que é o narrador da história. A mesma coisa vai acontecer quando eu virar o meu corpo para este lado e virar o rosto também, eu vou fazer esta sinalização, vocês vão entender, ou devem entender que agora eu sou Maria e não mais o professor Anderson, que é o narrador, exatamente porque eu estou olhando para lá, eu estou com o meu corpo virado. Não necessariamente a gente precisa virar todo o corpo, tá? Se houver necessidade, se faz. Mas, basicamente, essa movimentação ela vai acontecer da cintura para cima, exatamente para que a pessoa com que a gente está falando, que no caso aqui pode ser o sinalizante, ou enfim, o receptor, essa pessoa ela compreenda que a gente está incorporando o personagem. Em língua portuguesa, isso vai acontecer basicamente quando a gente faz uma alteração na tonalidade da nossa voz. Quando eu dei o exemplo da história da minha aluna que eu encontrei na rua perguntando da loja, notem que eu fiz basicamente esse movimento de me inclinar para lá e eu fiz uma pequena alteração como se eu estivesse imitando a voz daquele personagem. Aonde que fica a loja de roupas masculinas? Notem que essa entonação de voz é diferente da entonação de voz que eu estou dando aula para vocês. Exatamente porque eu incorporei os trejeitos, a gente poderia dizer assim, ou as características daquele personagem que, coincidentemente, sou eu mesmo, que no caso é o Anderson. Essas características elas precisam ser expressas também em Libras. Eu vou dar um exemplo. Se nós estamos falando de um João que ele sinaliza, mas com alguma dificuldade, e a gente está falando de uma Maria que tem muita habilidade, eu já disse isso, ela tem muita habilidade na sinalização, quando eu estiver falando na condição de Maria, que eu virar meu corpo e apresentar informações que ela está falando, eu vou sinalizar com muita clareza, com muita habilidade, porque essas são as características da Maria. Mas o João, que ele tem uma certa dificuldade de aprender Libras, ele vai sinalizar, quando eu incorporar na minha fala aquele personagem, eu vou precisar então sinalizar com uma certa calmaria, com um certo medo, eu diria assim, exatamente porque essas são as características dessa personalidade ou desse personagem que é o João. Isso é muito importante porque a gente consegue diferenciar vários personagens somente a partir da nossa expressão, da nossa forma de sinalizar e também devido ao uso desses movimentos no corpo. Vamos então falar agora das nossas atividades. Para a atividade desta aula, a gente vai precisar assistir algumas frases que estão apresentadas logo em seguida destas orientações, no final deste vídeo. Você vai então acompanhar a sinalização dessas frases e identificar o tipo de utilização do espaço que está sendo aproveitado. Na descrição do vídeo, a gente tem um PDF com as orientações gerais desta aula.
E em uma das páginas a gente tem a apresentação das expressões frase 1, frase 2, frase 3. Nós temos 6 frases e aí logo em seguida você tem o tipo, exatamente o tipo de espaço que foi utilizado aqui ou como a gente aproveitou melhor esse espaço na sinalização de cada uma dessas frases. Então você vai fazer uma associação a partir da numeração. É super simples. As frases eu irei apresentar no vídeo. Se você quiser, você pode imprimir o material que está em PDF na descrição do vídeo, tá bom? E aí, se você desejar, você então pode me marcar nas redes sociais para que eu possa fazer a correção, para que a gente possa trocar algumas ideias em relação a esta atividade. A tradução das frases, que elas vão ser apresentadas aqui no vídeo sem legenda, elas também estarão nesse PDF, tá? Para que você possa consultar, para que você possa, de repente, responder melhor a essa atividade. Se possível, faça ou responda a atividade sem consultar a tradução das frases. Depois, então, para confirmar, você pode consultar esse material e verificar qual é a tradução de cada uma dessas 6 orações que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Eu tenho aqui apenas as nossas referências, algumas referências que eu utilizei para a construção desta aula e também que geralmente a gente usa para as nossas aulas de terça-feira. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que esteve comigo aqui. A gente tem estas redes sociais que você pode me encontrar, me mandar mensagem, tirar dúvidas sobre conteúdos e também se precisar de alguma outra orientação. A gente se encontra sempre nas terças-feiras a partir das 19 horas aqui no YouTube e também nas sextas-feiras lá no Instagram. Quem ainda não curte, quem ainda não segue o canal, quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreva e também deixe um joinha para valorizar o trabalho. Um grande abraço a todos e a gente se encontra. Até mais!